Agora vamos falar de segurança pública. Uma ação do PCC na comunidade de Paraisópolis, que fica aqui na zona sul de São Paulo, colocou em risco o projeto de canalização do córrego Antonico e desafia o poder público. De acordo com os moradores ali da região, os criminosos expulsaram no começo do mês esses trabalhadores que foram contratados pela empresa, que atuavam dentro da favela e determinaram a ocupação no entorno desse córrego, que estavam limpas por conta da remoção das casas que vem acontecendo desde o ano de 2022. Parte das novas casas está praticamente pronta e outras estão sendo erguidas. Nesta terça-feira, a Prefeitura retomou os trabalhos com a demolição de cerca de 10 barracos construídos em áreas de risco às margens desse córrego. O próprio PCC estaria levando pessoas para esse local para tentar extorquir o poder público com pedidos de indenizações. A canalização do Antonico é considerada a principal obra para tentar reduzir os alagamentos na própria comunidade e também na região do Morumbi. Você, Roberto Mota, claro, é uma situação que ocorre aqui em São Paulo, mas a gente já viu situações parecidas em regiões do subúrbio aí do Rio de Janeiro, né? O crime organizado acaba se apossando de algumas regiões, constrói de forma muito rápida e célere algumas construções, enfim, e aí acaba inclusive se utilizando disso para negociar com o poder público a colocação das famílias em uma lista de espera de futuras obras, por exemplo, da Secretaria de Habitação. Isso já aconteceu por várias ocasiões aqui em São Paulo. Enfim, nesse caso em especial, PCC expulsando os trabalhadores e colocando uma obra inteira em risco, Mota. Há coisas muito mais absurdas, Canhota, é que é tanto absurdo um em cima do outro. A gente talvez devesse criar um ranking dos absurdos aqui, para pelo menos a gente ter uma noção, né, do que está acontecendo. Há alguns anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, aconteceu o desabamento de um prédio. Um prédio de, sei lá, 10 andares, muita gente morando, desabou e caiu. E essa notícia apareceu em todos os lugares. Esse prédio estava construído num local chamado Muzema. O detalhe é o seguinte: o prédio era 100% ilegal. Ele foi construído à revelia do poder público. Não existia nenhum tipo de autorização, de alvará, de permissão, nada. E o prédio não era o único. Aquela região tem uma série de prédios que foram construídos assim, 100% fora do alcance do poder público. Então, essa situação não é novidade. Eu também já conheci, soube de casos aqui em que os grupos, as facções, extorquiam empresas que estavam construindo obras públicas. Eles não impediam, não. Eles iam lá e diziam: olha, a partir de agora, para essa obra continuar, são 5 mil aqui toda semana. E eles iam lá muito gentilmente, com um fuzil pendurado no peito. Isso já acontece no Brasil há muito tempo. Mas não se preocupem, espectadores, porque o Estado brasileiro vai retirar todos esses bandidos da rede social e aí o problema vai acabar. Você, Cristiano Beraldo, a cada programa, a cada dia, uma novidade em relação à atuação dessa facção criminosa, PCC. Na notícia em destaque, eles expulsando os trabalhadores que atuam na canalização de um córrego, a regularização de uma área, justamente para que a facção e os seus comandados acabem levantando edificações irregulares por lá, Beraldo. Bom, mas como disse o Mota, isso aí é rotina no Brasil. A gente tem esse tipo de cena acontecendo em diversas cidades. Aliás, se não me engano, foi no Rio de Janeiro em que uma facção criminosa, ali o traficante que comanda uma determinada área do subúrbio do Rio de Janeiro, construiu uma ponte para facilitar a vida dos moradores, porque o poder público não construía a ponte e dificultava muito o trânsito de pessoas na região. Eu tive uma experiência uma vez, fui convidado para conhecer um trabalho social numa favela no subúrbio, na zona norte do Rio de Janeiro, e aí a sorte é que eu estava com um motorista que conhecia a realidade
ali da região, ele chegou a um determinado ponto e falou assim, ó, daqui para frente eu não posso ir. Aí eu falei, mas por que não? Ainda estamos longe. Ele disse, não, olha, tá vendo aquele ali? Aqui já é aquele pessoal ali já indica que aqui a regra já é diferente. Se eles não autorizarem, a gente não pode ir. Aí eu telefonei o celular para o pessoal que estava no trabalho social, para eles virem me buscar e me acompanhar a pé. E aí você passa nessas áreas por barricadas de concreto, ou seja, nenhum carro pode passar. Você passa por pessoas armadas, você passa por local de venda de drogas, e aí você chega no lugar que você quer ir. Fui ali, vi o trabalho que eles faziam, aliás, um trabalho muito importante para a formação profissional de jovens dessa comunidade, tentando, e eles diziam, olha, se a gente não oferecer nada para esses jovens, eles vão estar ali, né, vendendo droga. Então, é o trabalho que a gente faz para tentar tirar o máximo de jovens possível desse caminho aí do crime, porque essa é a referência que eles têm aqui na comunidade. Então, essa é uma realidade cotidiana. Aí você vai perguntar para a prefeitura. A prefeitura sabe que aquilo ali acontece. A prefeitura faz alguma coisa? A prefeitura pede ajuda da polícia? A prefeitura vai para cima de quem constrói uma barricada no meio da cidade? Não. A prefeitura, em geral, agradece. Opa, não preciso mais me incomodar. Não preciso mais me preocupar com aquela área, porque se vierem reclamar, eu vou dizer, olha, mas ali é dominado pela milícia tal, o comando da capital, sei lá da onde, e se livra do problema. Então você vê áreas de preservação aonde esses grupos criminosos sentam a motosserra, derrubam vegetação, árvore, constroem o que querem, poder público, ó, quietinho, não fala nada. Mas vai você, pagador de imposto, podar a tua árvore sem uma autorização. Vai lá para ver o que acontece com você. Então, assim, a gente vive nesse Brasil, onde ser direito é ter lombo para tomar chicotada. E vagabundo vai vivendo do jeito que quer, faz o que bem entende quando quer. Eu quero ver quem é que vai ter peito para ir lá peitar o PCC e fazer com que eles revoguem a ordem que deram. Ou vai pagar ou não vai revogar e pronto, tão simples quanto isso. Vai ser notícia hoje, vai ser menos notícia amanhã, semana que vem já todo mundo esqueceu e o PCC irá prevalecer, porque é assim que funciona. Não aconteceu no Rio de Janeiro, aquela morte dos 3 médicos, eu sempre lembro desse exemplo. 3 médicos foram assassinados por engano. Quando o chefão do crime soube que ali os seus funcionários mataram os médicos por engano, pegaram os autores dos assassinatos, julgaram e meia hora estava todo mundo morto. Quem foi atrás para esclarecer esse homicídio? Porque não foram mais 3 assassinatos dos médicos. Agora, aquele episódio produziu 6 assassinatos. Mas o poder público lavou as mãos. Pronto. Os autores dos assassinatos dos médicos já foram mortos, mas resolveu. Não precisou da justiça, não precisou de prisão, não precisou do trabalho da polícia, não precisou nada. O crime organizado se resolveu. E a gente acha ótimo. Então, assim, essa dinâmica do Brasil nos propicia esse tipo de situação. Pois é, agora você, Luiz Felipe Dávila, o Dávila acompanha muito essas movimentações aqui na capital paulista, né, Dávila? A gente fica imaginando que as pessoas que moram em uma comunidade sempre torcem para melhorias, né? Um córrego aberto é possibilidade das pessoas pegarem doenças, tem os animais, rato, barata, insetos, uma situação terrível. Então, há uma obra para você canalizar aquele córrego, uma reivindicação antiga. E aí o PCC impede a obra pública, expulsa esses trabalhadores e incita a construção de barracos por ali. Certa vez, viu, Dávila, eu escutei uma comparação
de pessoas que analisaram a situação dos moradores nas comunidades de São Paulo com aqueles moradores da faixa de Gaza, que acabam tendo que conviver com os terroristas do Hamas. E se a gente for pensar, o PCC faz exatamente a mesma coisa. Ele não quer ordem ali na favela, quer a bagunça, todo mundo vivendo amontoado naqueles barracos de madeira, porque eles se escondem ali, entendeu? Quanto menos o poder público estiver na comunidade para o PCC, melhor. Eles se utilizam dessa bagunça, usando justamente os moradores como escudo, né, Dávila? É verdade, Canhata, é um retrato muito triste. Primeiro, nós precisamos lembrar que são pessoas, a maioria são pessoas honestas que vivem nessas comunidades e que são obrigadas a conviver com o crime organizado para poder sobreviver nessa comunidade, né? E essas pessoas honestas, algumas trabalham inclusive na comunidade e, como bem lembrou o Beralden, até em trabalhos sociais importantes para evitar que outras pessoas mergulhem no crime, e outras trabalham fora da comunidade. Mas o problema é que nessas comunidades tem a lei, e a lei não é a lei do país, da cidade ou do estado. É a lei do PCC, é a lei da organização criminosa que controla o território. Nós falamos aqui que o São Paulo, infelizmente, há lugares já que existe controle de território, sim, de organização criminosa. E isso foi por acertos imorais feitos atrás com governantes. E isso, o crime foi ocupando cada vez mais espaço em regiões em São Paulo. Então, veja você, uma obra desejada pela população, importantíssima para evitar principalmente alagamentos no verão, que começa a ser feita na época da seca, para quando chegar a próxima estação de chuva, as pessoas não sofram com isso. E não é só o problema do alagamento, é tudo o que você bem mencionou, Canhata, das doenças que esses alagamentos acabam trazendo, né? E aí, evidentemente, o crime organizado não deixa que as obras ocorram, porque provavelmente isso aí deve estar interferindo com algum interesse imediato. Pode ser o pagamento dos aluguéis do barraco, pode ser qualquer outra coisa. Mas o fato é que o Estado tem que fazer valer a sua autoridade. E essa é uma batalha que só vai ser vencida pelo Estado se continuarmos com a seriedade, com a coragem e com o respaldo político que o Estado de São Paulo vem enfrentando isso por meio do seu secretário de Segurança e por meio do governador. Então, assim, não é uma coisa que vamos resolver no curto prazo, mas é preciso dar sinais de que no Brasil, principalmente em São Paulo, não há território em que a polícia não possa entrar. Essa é a principal mensagem que precisamos dar. E se tiver de enfrentar, terá enfrentamento para que essas obras públicas sejam feitas. A comunidade não pode pagar por não ter obras públicas, porque isso contraria o interesse de organizações criminosas. Claro que a gente vai seguir acompanhando e monitorando essa situação que envolve o crime organizado em São Paulo e nas principais capitais do Brasil, mas também o enfrentamento a essas atividades ilegais e essas facções criminosas.